Trata-se de uma obra que edita, contextualiza e transcreve um manuscrito fundamental para a compreensão de um acontecimento basilar dos descobrimentos. A edição desta obra, de alguma forma, reafirma o empenho da Universidade na divulgação histórico-científica, uma das mais nobres incumbências das instituições do ensino superior. A consciência histórica é determinante, quer para compreender a complexidade da realidade social, quer para transformar essa mesma realidade, eu diria, de acordo com os interesses da comunidade e com o futuro que nós temos que assegurar, com os caminhos de futuro que nós temos que procurar. Trata-se, neste caso, de uma parceria com duas instituições que prezamos ao mais alto nível, na absoluta necessidade que há em que colaboremos em favor do desenvolvimento regional e nacional, e com as quais temos estabelecido importantes parcerias e com quem desejamos continuar a trabalhar intensamente no futuro. Este manuscrito 804 da Biblioteca Pública do Porto é um caso. Primeiro porque não é um autógrafo, e nós temos sempre grandes dúvidas com as cópias. Não é um autógrafo. Depois é uma cópia. E depois é de meados do século XVI. Não é imediato. Teve tempo para ser pensado. É claramente um texto construído, que não tem cópias, e aí foi único. Mas é mais. É que não é do Porto. Veio do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. E mais ainda, foi transportado para o Porto por Alexandre Herculano. As edições multiplicaram-se. Desta relação, roteiro, diário. Que tudo é sem nada a ser. Porque, afinal de contas, é simplesmente um texto que se reproduz 18 vezes na língua portuguesa e mais 27 em outras línguas. Um texto de um autor? De um escrivão? De um copista? Um texto certamente de alguém que não se contentou com relatos codificados, ou seja, alguém que ultrapassou os roteiros, que ultrapassou os diários e que relacionou. E encontramos aqui o que se escreveu, por que se escreveu, o que é que se esqueceu de escrever e mais longe ainda, de uma forma interessantíssima, quais foram os mecanismos de escrita utilizados. E cujo valor maior reside essencialmente na sua dimensão cultural, enquanto testemunho da mentalidade dos descobridores, dos seus anseios e convicções, dos seus pré-conceitos e surpresas, dos seus equívocos e crenças infundadas, apoiadas em histórias ou em relatos indiretos e em grande medida ficcionais, de uma Idade Média povoada de mundos longínquos e desconhecidos que tanto se alimentaram, quer de monstros, quer de riquezas a explorar. Por tudo isto, este roteiro marca o fim de uma certa visão, muito ficcional, como outras da Idade Média, do mundo e simboliza uma nova era política, comercial e indissociavelmente cultural. A Câmara Municipal do Porto tutela, como sabem, uma das bibliotecas públicas mais importantes do país, que foi criada em 1833, quando o Porto celebrava a entrada do Exército Libertador na cidade. No seu acervo, que é riquíssimo, a biblioteca integra documentação única e preciosa. Esta intenção de promover o encontro das pessoas com a cultura e o património é a mesma que levou a Câmara Municipal do Porto, através da Biblioteca Pública, a promover a edição bilingue do roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, 1497-1499, que é um documento de enorme importância histórica, como ficou expresso nesta apresentação, e que relata uma viagem que mudou o mundo, abrindo definitivamente o contacto entre a civilização ocidental e o mundo moderno. Esta aventura, descrita com detalhe no manuscrito 804 da Biblioteca Pública, foi classificada pela Unesco em 2013 como Memória do Mundo. E vale a pena ler, e vale a pena meditar sobre o que, principalmente em tempos em que nós pensamos novamente, em que a humanidade pensa novamente em grandes aventuras, leiam um pouco deste livro. Talvez a parte mais interessante do livro seja, ou do documento, seja a descrição do regresso. Leiam o regresso. O regresso é verdadeiramente uma epopeia. É talvez a descrição desta epopeia neste livro está ao nível dos Lusíadas e da Eneida. A Câmara pretendeu torná-lo acessível ao grande público através de uma nova edição e da sua tradução para inglês. O projeto contou com a inestimável colaboração de dois reputados investigadores da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Maria de Lourdes Correia Fernandes e Luís Fardilha, que assinam a edição,
que tenho o privilégio de inaugurar a nova coleção de letras portuguesas da O Porto Edições e o mérito muito grande de receber o patrocínio da Fundação Engenheiro António de Almeida, e agradeço muito à Fundação e ao Sr. Dr. Aguiar Branco o apoio a esta edição.